Bom dia, pessoal. Então vamos estar passando para vocês aí no devocional diário aí, tá? Algum estudo bíblico. E o primeiro escolhido aí que nós vamos falar, é bem conhecido, está lá em Efésios 10. Então você pode abrir sua Bíblia, seu aplicativo, seu celular lá, tá? Onde Efésios 6:10 fala sobre a armadura de Deus, tá? Então todo dia, hoje a gente tem o primeiro dia, a gente vai falar no geral, e amanhã em diante a gente vai falar sobre cada item da armadura, né? Qual que é a importância da armadura de Deus, né? Então a gente vai ler no 6:10 e a gente vai explicar um pouquinho isso para vocês estarem meditando no dia de hoje, amém? Efésios 6:10. Quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então até aqui o 13, o 14 em diante começa a falar especificamente sobre a armadura. Estais, pois, firmes, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, e que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no cobrir da minha boca, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então aqui quando o apóstolo Paulo escreve essa carta de Éfeso, né, ele estava preocupado com os cristãos de lá, né? Quando ele escreve essa carta, ele escreve para os cristãos, né? Não era para os demais, né? E ele toma como referência o soldado romano, né, com toda aquela sua armadura, e ele conhece muito o mundo espiritual, né? E aí então ele faz uma analogia e ele ensina, né, como que nós devemos, né, passar por os dias maus, como diz ali, né? Então, quanto mais serem fortalecidos, ou seja, nós precisamos estar cada vez mais fortalecidos, né? Se você estudar profundamente ou rasamente a Bíblia, você vai entender que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, nós estamos suscetíveis. Por mais que Cristo tenha conquistado todas as coisas na cruz, tem a chave, tem o poder do inferno e da morte, né? Mas nós aqui na Terra, como cristãos, nós temos que estar fazendo o quê? Nos revestindo diariamente, né? Porque os ataques, as ciladas ocorrem diariamente, né? Então a importância da armadura, né? Porque ele fala assim, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. A cilada é tudo aquilo que o inimigo vem colocando, né? Vem colocando no meu caminho, no teu caminho, no meio das famílias, no trabalho, as dificuldades, os problemas, né? E o diabo sabe aonde atacar cada um de nós, a fraqueza, o ponto fraco de cada um de nós, a minha, a sua, né? Então por isso a importância de estar revestido dessas armaduras, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então muitas das vezes não adianta você ficar lutando com a força do seu braço, a Bíblia fala isso, né? O que nós temos que fazer? Nos revestir e pedir, né? Para que Deus esteja nos intercedendo por nós e a gente consiga lutar, porque não é contra a pessoa, contra o ser humano, mas as forças espirituais, né? As forças espirituais que agem no meio para que eu e você desanime, mude de ideia, comece a desistir das coisas, né? E quando está falando aqui no dia mal, né? O que nós vivemos? Vivemos hoje em dia mal, né? E tudo isso que nós está acontecendo, tudo isso que nós estamos vivendo, né, é só um princípio ainda das dores. Então a gente tem que estar preparado para lutar nesse dia mal, tá? Então ele continua falando, né?
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis, né? A vida nossa cristã, ela tem que ser uma linha de constância, né? A gente tem momentos de dificuldade, momentos de problema, mas a gente tem que ter aquela linha onde a gente permaneça, né, firme com Cristo. A gente já aceitou Jesus, a gente conhece a palavra. O que não pode existir na boca do cristão é aquela palavra de não sei se vai dar certo, não posso, não quero e não vai. Isso não é coisa que eu e você, como cristão, temos que falar. A gente fica com tempos e passamos por momentos de dificuldade, mas nós temos que crer, né, que tudo isso vai passar. Permanecer inabaláveis, tá? Os problemas vêm, mas a gente tem que crer em tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim, né, e para você. E quando ele fala estáis firme e cingido com a verdade, ele começa a falar a respeito da couraça, começa a falar a respeito também do escudo, né, e do capacete, da espada, dos calçados, do cinto, né, que esses itens a gente vai falar um por um de amanhã em diante. Então você tire um tempinho aí para você estar meditando nessa palavra de Efésios 6:10, e assim na sequência a gente vai falando sobre cada item e a importância deles. Então, fiquem firmes, se revistam as armaduras, tire um minuto para meditar, para orar, né, interceder, e para que a gente possa passar nesses dias maus com vitórias inabaláveis. Tenha um dia de bênção, um dia de vitória. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.